Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados. Jesus reúne uma grande quantidade de pessoas em torno de si. E aproveitando essa oportunidade, ele começa então a dizer de coisas importantes. O discurso de Jesus, desde algumas semanas dentro da liturgia, é um discurso que se volta para a escatologia, para os tempos finais, para a realidade da plenitude de tudo aquilo que Jesus veio realizar, que é a nossa salvação e a nossa participação plena da vida de Deus. E por isso, dentro desse anúncio escatológico, também existe um anúncio profético, que denuncia o erro. Todo o anúncio dos profetas estava envolto dessas duas realidades, a consolação e a condenação, caso não convertessem o coração. Nós ouvimos dentro da liturgia na semana passada, o profeta Jonas, ele foge da face de Deus, da missão que tinha recebido, exatamente porque sabia que Deus era um Deus de misericórdia, embora o seu anúncio fosse um anúncio de uma conversão, um anúncio que expressava uma força e talvez anunciando a desgraça da destruição da cidade, era um anúncio que levava uma esperança, e por isso havia ali também uma força de conversão. Jonas foge da face de Deus exatamente por isso, porque ele sabia que Deus era misericordioso e ele seria tido talvez como um falso profeta por anunciar algo que não aconteceria. Hoje Jesus, chamando essa grande quantidade de pessoas em torno de si, ele começa então a dizer: esta geração é uma geração má. É uma geração que pede um sinal, mas nenhum outro sinal será dado a não ser o sinal do profeta Jonas. Se nós tivéssemos ouvidos abertos, olhos abertos para o anúncio da palavra, bastaria o anúncio dos profetas para poder acreditar em Jesus Cristo. Todos eles falaram de Jesus. Todos anunciaram que ele viria para restaurar a casa de Israel e também todo o povo de Deus. O povo que busca um sinal, muitas vezes busca um sinal para a satisfação da sua própria curiosidade ou das suas próprias vontades. Mas, na verdade, o sinal é aquele que traz uma verdade em si. Todo sinal traz essa verdade. Vamos olhar para os sacramentos que Jesus nos deixou. Sacramento é um sinal visível de uma graça que muitas vezes não podemos enxergar com os nossos olhos, mas enxergamos e vivemos pela fé. O sinal sacramental, ao mesmo tempo que significa, realiza aquilo que ele significa. A presença de Jesus na Eucaristia não é somente um símbolo, algo virtual ou algo de um sentido espiritual, algo que quer dizer alguma outra coisa fora de si, não. É o próprio Deus que está no meio de nós. É o próprio Jesus que veio na condição humana e que agora se faz pão para a nossa salvação, para alimento da nossa vida, da nossa alma. Não só um alimento espiritual, mas também é um alimento físico, que fortalece, que nutre o nosso corpo e a nossa alma para a vida eterna. Por isso Jesus está dizendo, olha, se essa geração tivesse convertido o coração, assim como os ninivitas converteram o coração pelo anúncio de Jonas, então teria salvação. Então todos seriam salvos, mas eles pedem um sinal, mas não terá outro sinal a não ser o sinal do profeta Jonas. Aqui está quem é maior do que Jonas. Por dois sentidos interessantes. Jonas anuncia a destruição de Nínive caso não haja a conversão do coração. Jesus é aquele que vem anunciar o evangelho e por isso, aproveitando também até do discurso de João Batista, convertei-vos, porque aquele que é maior do que eu vem depois de mim. E depois Jesus diz, convertei-vos e crede no evangelho, no anúncio do evangelho. Ele é maior do que Jonas porque, além do anúncio verbal da salvação, ele é a própria salvação.
Assim como Jonas ficou dentro do ventre do peixe por 3 dias e depois saiu de lá anunciando a conversão e a penitência, Jesus também, ele já pré-anuncia aqui a sua ressurreição, que depois do 3º dia no seio da terra, sai vitorioso, ressurgido dos mortos, porque ele é o Senhor. Depois o Evangelho ainda fala da Rainha do Sul, que veio de longe para ouvir a sabedoria de Salomão. E Jesus ainda afirma: aqui está quem é maior do que Salomão. Ele é o verdadeiro, a verdadeira sabedoria. Salomão era tido como o homem mais sábio da Sagrada Escritura. Jesus supera a sabedoria de Salomão. Ele é um anúncio de Jesus. Jesus é o cumprimento da vontade de Deus. Por isso, essa geração, se não se converterem, não terá a salvação. Mas os ninivitas terão uma sentença muito menor, muito mais agraciada do que aqueles que não converteram o seu coração, porque nós temos uma oportunidade muito maior do que os povos antigos. Nós temos a plenitude da revelação que Jesus veio dar para nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.